Olá, boa tarde para você que acompanha a partir de agora mais uma edição do nosso painel regional, sempre com você de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, não é? E a gente com a reprise às 19h30, 7h30, enquanto estiver no ar o horário eleitoral com relação ao segundo turno das eleições presidenciais que ocorrem só no próximo dia 26, último domingo deste mês de outubro. Finais de semana também tem painel regional, você sabe, sábados às 3 da tarde e aos domingos às 5 da tarde, as edições de finais de semana do painel. Lembrando que as personalidades da região e do Brasil continuam passando aqui pelas nossas bancadas renovadas, né? Pelo nosso cenário novo, sempre com uma tribuna à disposição de todas essas figuras importantes da região e do Brasil para opinarem a respeito dos temas, né, da pauta regional e dos assuntos que fazem também a pauta nacional. Estamos com prazer nessa edição recebendo aqui à minha esquerda, não é? Paulo Wiazowski, que é o vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santos, ao lado do Paulo Wiazowski, o secretário de Saúde da cidade de Santos, secretário Marcos Calvo. A gente agradece a participação de ambos. E aqui na bancada do lado direito, não é? Com muito prazer também, aponta o nosso Uriel Vilas Boas, jornalista, advogado, comentarista habitual aqui do painel, como também o Elias Jacó, promotor e advogado, que mais uma vez nos dá o prazer da participação com a gente aqui. O telefone fica à sua disposição, o 3014-5281, pelas redes sociais facebook.com/painel regional. Estamos online, como sempre, né, pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá no ícone painel regional e acompanha a gente em tempo real. E lembrando também que o programa encerrado vai para o YouTube. Você revê os trechos que considerar mais interessantes ou o programa por inteiro, como você preferir, né? A gente destaca, como sempre, as manchetes aqui na câmera da esquerda, é isso? Manchetes dos nossos companheiros aqui, não é? Parceiros aqui do programa. Pesquisa aponta empate técnico de Dilma e Aécio, a manchete do DL desta sexta-feira, não é? Na verdade, pesquisas divulgadas ontem. Tanto o Ibope quanto o Datafolha deram a mesma marca, 51% para Aécio, 49% para Dilma Rousseff. Elias Jacó me ajuda aqui, recebe e repassa lá para o Uriel, e o Paulo Wiazowski também me ajuda, por favor. Passa aqui para o secretário Marcos Calvo, e a gente aproveita e destaca também a manchete do Gazeta de São Paulo, nesta edição de sexta-feira, jornal que circula por todo o estado. Propina da Petrobras era desviada para agentes políticos, não é? É a questão da delação premiada do ex-diretor. Elias Jacó, por favor, recebe aqui o Gazeta, não é? E o nosso Paulo Wiazowski também me ajuda a passar uma edição para o secretário Marcos Calvo, não é? Saúde vai ser a pauta central, evidentemente, né, da discussão, do debate aqui. A saúde sempre com sérios, né, e complicados problemas a serem resolvidos. As dívidas e as dificuldades dos nossos principais hospitais, né? Está aqui o Paulo Wiazowski representando a Santa Casa. Eu já começo agradecendo a sua presença. Boa tarde, tudo bem, meu caro vice-provedor? Boa tarde, Boturão. Boa tarde, doutor Marcos Calvo, secretário de Saúde de Santos, doutor Elias Jacó, Uriel. É muito importante, acho que, primeiramente, eu também quero te parabenizar pelo cenário novo. Obrigado. Muito bonito. A gente, eu sempre falo que a gente está aqui o Grupo Santa Cecília nos deixa à vontade e um poder de comunicação muito grande na região metropolitana da Baixada Santista. Muito bem, secretário Marcos Calvo, obrigado pela presença também. Tudo bem, secretário? Tudo bom, doutorão? Eu que agradeço mais uma vez. A gente está aqui à disposição para falar sobre a saúde, cumprimentar o Paulinho Wiazowski, doutor Elias, Uriel, sempre à disposição para a gente falar sobre a saúde, que é um tema que a gente sabe o quanto que é candente, mas é importante falar para que as pessoas entendam o que a gente está fazendo e como que a gente vai buscando as soluções para as dificuldades e os problemas que nós temos. Muito bem. Elias Jacó, prazer tê-lo novamente aqui. Tudo bem? Prazer é todo meu. Eu agradeço mais uma vez o convite, com participação enorme. É um prazer enorme participar, senhores telespectadores também, não é? E hoje, particularmente premiado pela presença aqui do nosso querido Uriel, a quem a gente vê sempre ali na telinha com as perguntas oportuníssimas, os questionamentos, né? E o Paulo, nosso companheiro lá da Santa Casa, nosso comandante, o subcomandante, né? E também o prazer em conhecer o doutor Marcos, nosso secretário, que está na crista da onda, né? Com esses problemas que nós enfrentamos na cidade e também agora com esse temor a respeito dessa epidemia de ébola, depois nós vamos tentar resolver essa questão também. Obrigado. Muito bem. Uriel Vilas Boas, também prazer recebê-lo mais uma vez, Uriel.
Prazer todo meu, principalmente quando encontro uma bancada desse porte, porque são pessoas que têm representatividade, têm responsabilidade, têm conhecimento dos assuntos, e eu defendo sempre a necessidade do debate, da discussão, da troca de informações. Então, estou muito satisfeito com esse convite e estamos aí à disposição. Bom, eu já deixei claro, vamos discutir bastante a crise da saúde aqui na cidade, na região do estado, no país, né, as dificuldades todas dos hospitais. Temos o secretário de saúde aqui com a gente, temos o vice-provedor da Santa Casa, que é o maior hospital da Baixada Santista e de todo o litoral, né? Mas não dá para a gente deixar passar, meu caro Elias Jacó, operador do direito, Uriel também é, né? Esse caso que envolve a delação premiada da Operação Lava Jato com o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Youssef, sendo ouvidos ontem na Polícia Federal e, ao que tudo indica, na Justiça Federal, né? Na Justiça Federal e, ao que tudo indica, abrindo a boca, botando tudo para fora, indicando todos os nomes, né, do Petrolão, né, que chamam agora, né, foi o Mensalão, depois o Petrolão, indicando até que com a descoberta do Mensalão, né, o esquema todo, boa parte do esquema, acabou passando para a Petrobras. E foi indicação dos dois, né, que disseram isso no depoimento ontem à Polícia Federal. Bom, 3 partidos foram indicados como os principais receptores da propina: PP, Partido Progressista, que levava 1%, PT, 2%, PMDB também tinha lá a sua parcela. Quem recebia pelo PT era João Vacari, que é o tesoureiro do partido, e pelo PP quem representava era o próprio Paulo Roberto, mas quem recebia era o antigo deputado Janine, que acabou depois vindo até a falecer, né? E um exemplo assim, vou dar um exemplo assim, disse o doleiro, né? O diretor da Petrobras, um contrato lá com a Camargo Correia, citado por ele, né? Contrato de 3 bilhões e 400 milhões. O PP recebia 34 milhões. Eu era encarregado, né, de repassar isso ao partido. O PT recebia o dobro, né, 2 vezes isso. 1% para o PP e 2% para o PT. Eu queria uma rápida avaliação sua, né, para depois na mesa discutir essa questão, que me parece, não sei se surpreende mais, né, as pessoas de maneira geral, né, mas eu vejo muita gente chocada, né, e abobalhada com tantos bilhões, né, que sai assim, né, pelo ralo, de uma maneira impressionante. Diga, Jacó. Surpreende pelo envolvimento, ou pelo menos suposto envolvimento da Petrobras. Eu acho que é uma empresa que é um orgulho nosso e tem uma envergadura, né, ímpar no mundo inteiro, sobretudo, né, com relação aos seus objetivos e à competência, à capacidade dos seus funcionários. Contudo, eu preciso assumir uma posição cautelosa, até por força da minha própria profissão e da minha formação, não é? A delação premiada, ela é um dos instrumentos eficazes de combate ao crime organizado, essa modalidade de crime que a gente chama de crime político, financeiro, enfim, que é um problema grave no mundo inteiro e no Brasil em particular. Mas é um instrumento que deve ser usado adequadamente. Apenas do governo. Ela tem acionistas, tem um conselho de administração, inclusive um dos integrantes do conselho é o Gerdau. Será que ele não conhecia nada, não sabia? Não estou acusando, estou dizendo que ele não tinha conhecimento dos fatos que estavam acontecendo nas concorrências. E aí entra aquela questão básica. O delator, no caso, ele é o dono da verdade? Tudo que ele fala é verdadeiro? E a forma como ele o faz, ele deixa todos aqueles acusados numa situação delicada, porque se daqui a algum tempo, feito o julgamento, comprovar que eles não tinham culpa, já tem a marcação, já tem no conceito deles essa questão. Então isso me preocupa muito, porque nós gostaríamos, e como advogado e um promotor ao meu lado, a gente gostaria que as coisas fossem levadas, inclusive que não houvesse uma caracterização político-partidária ou de utilização numa campanha eleitoral. Porque, coincidentemente, o segundo mensalão, que o primeiro foi mineiro, né? O segundo mensalão foi julgado na época da eleição, né? Na época da eleição lá Foi a eleição do presidente Lula? Foi isso? Não. 2010? Foi 2 anos atrás, na eleição para prefeitos. Municipais. Eleições municipais. E, curiosamente,
O Mensalão Mineiro está guardadinho. Um deputado federal renunciou para o processo descer do STF para a base de novo, para Minas, quer dizer, empurrando de 1998. Então a gente tem que ter cuidado nessa questão para que isso não seja utilizado até como desgaste ao judiciário, o que seria muito ruim para todos nós. Muito bem. Há uma suspeita, mudando de assunto, entrando na área da saúde, né? A gente já vai direto no tema central, que é o problema da saúde, enfim, dificuldades imensas dos hospitais aqui da região e a própria saúde do poder público, né, em pilotar a saúde. Isso a gente não sabe, não é novidade, mas o secretário está se virando aí do jeito que dá, a Santa Casa também fazendo tudo o que é possível, né, para sanear as despesas e oferecer aí aos seus doentes, né, o melhor atendimento. Mas temos uma suspeita de ebola, não é? O cidadão entrou pelo Paraná, foi isso? E agora já está no Rio de Janeiro para fazer exames mais aprofundados, não é? Como disse o secretário Marcos Calvo, suspeita, comprovação é comprovação. Por enquanto é suspeita e aparentemente, não é, secretário? Parece que não é caso confirmado, não será confirmado ebola. Aparentemente, né? Então, doutorão, pelo que está sendo colocado até agora, tudo leva a crer que este ainda não é o primeiro caso de ebola que vai chegar ao Brasil, né? Então, isso é importante deixar claro, por isso que eu quis dizer essa questão da suspeita, né? Inclusive, clinicamente, é um paciente que está bem, né? Parece que até não está mais com febre, pelo que está já se divulgando aí. Então, provavelmente ele teve algum outro quadro, né, que levou ele a ter febre naqueles dias e que pode ser muitas outras coisas, né? Agora, isso destaca duas coisas importantes que acho que a gente precisa pensar, refletir, discutir sobre isso, né? Primeiro que a circulação de pessoas hoje no mundo, ela é muito grande, então a possibilidade concreta de chegar até o Brasil um caso de ebola existe, né? Quer dizer, já chegou nos Estados Unidos, já chegou na Espanha, né? Então, que é possível acontecer, é possível acontecer, né? Por outro lado, acho que também este primeiro caso demonstrou que existe já um alerta das autoridades sanitárias para estar muito atento aos casos, né? Então, você veja que imediatamente se montou todo um aparato para cercar, para proteger os profissionais que atenderam ao paciente, para remover o paciente para um local adequado para fazer o diagnóstico, a confirmação diagnóstica, o tratamento. Então, as autoridades de saúde, isso é uma coisa importante que a gente diga, nós temos discutido muito qual é a maneira mais adequada, né, de vigiar as fronteiras, né, e de se cuidar destes casos. Claro, para a cidade de Santos, para a Baixada, nós temos uma grande fronteira aqui, né? Não podemos descuidar disso, né? Nós temos aí um porto que tem uma movimentação gigantesca, né, de centenas de pessoas diariamente, vindos de outros países. Existe todo um sistema discutido, né, para que se alerte, né? Então os navios provenientes dos portos da África, né, que têm tido escala lá, lembrando que a travessia do Atlântico, né, ela demora aí 2 semanas, pouco mais, então coincide exatamente com os 20 dias, 21 dias do período de incubação da doença, né? Então, provavelmente, quando se chegar um paciente desses aqui, ele já vai chegar no momento em que tem os sintomas aparentes, né? E aí toda a estrutura de atendimento já está discutida como isso vai acontecer, né? Perfeito. Vou fazer uma rápida interrupção. A gente tem que ir para o nosso intervalo, tá certo, secretário? E em instante a gente volta nessa sequência aqui, saber como é que a cidade está preparada para isso, para falar sobre outros temas importantes ligados à área da saúde também. O break, a gente volta já já. Voltando com o segundo bloco desta edição aqui do nosso painel regional, com muita satisfação recebendo aqui ao meu lado esquerdo o nosso Paulo Wiazowski, que é o vice-provedor da Santa Casa de Santos, também
ao lado dele Marcos Calvo, secretário de Saúde aqui do município, e a bancada aqui ao meu lado direito, doutora Elia Jacó, promotor aposentado, advogado, né? E o nosso Uriel Vilas Boas mais uma vez com a gente. 3014-5281, você liga para cá, participa conosco, né? Envia sua pergunta, o seu comentário, fica sempre à vontade, e pelas redes sociais, facebook.com/painel regional. A gente, para amarrar essa questão do ebola, que é algo que mexe aí com a cabeça das pessoas, todo mundo fica bastante preocupado com essa nova situação que está criada aí na área da saúde, né? O secretário estava explicando o caso que surgiu lá no Paraná, agora encaminhado ao Rio de Janeiro, e como é que se prepara aqui a cidade, né, por causa também da área portuária, caso haja uma suspeita aqui. Então, Boturão, na verdade, toda essa discussão está sendo feita entre o Ministério da Saúde, através da Anvisa, que é o órgão que faz o acompanhamento da saúde no Porto, né, que é uma área federal. Nós não temos, a Secretaria Municipal de Saúde não tem competência para atuar na área portuária, né, e a Secretaria de Estado da Saúde. Então, já ocorreram inúmeras discussões, em breve deve acontecer inclusive um simulado no Porto a respeito de como fazer o atendimento no caso de ocorrer um paciente, né, um suspeito chegando de navio. Esse atendimento vai ser feito ainda com o navio na barra, né, antes dele aportar, tem toda uma regra para que isso aconteça. E o transporte, o atendimento e o transporte desse paciente vai ser feito através do chamado GRAU, que é um grupo especial do Corpo de Bombeiros, né, que faz o resgate. Tem uma ambulância, eles já compraram uma maca especial para fazer esse transporte, e o paciente vai imediatamente ser deslocado para o Emílio Ribas, e se for o caso até para o Hospital do Rio de Janeiro, lá Evandro Chagas. Então existe já essa estrutura organizada, montada, e as autoridades, nós temos discutido muito isso com a área federal, com a área estadual, para que qualquer suspeita seja imediatamente atendida e controlada. Perfeito. Bom, a Santa Casa nesse ponto está liberada, então. Ainda bem que a Santa Casa está liberada nesse ponto. Mas eu acho que com toda a parceria do governo do estado, do próprio governo municipal, caso houvesse necessidade de se criar algum procedimento, se criar alguma estrutura, eu teria certeza que a população da Baixada Santista não ficaria desamparada, não. Santa Casa ela sempre está aí de portas abertas para poder servir a comunidade. Muito bem, Uriel e meu caro Elia Jacó, alguma dúvida a tirar com relação a essa questão aí que preocupa a todos, não? Pois não? Eu tenho duas questões. A primeira delas é qual a forma de contágio do ebola? Porque nós temos aí o porto, uma gama muito grande de gente trabalhando, tanto dentro do navio como fora. Nós temos aí o portuário que vem de fora, a incubação são 20 dias, quer dizer, ele pode sair da terra dele sem nenhum sintoma, e repentinamente isso acontecer. Há essa ligação com as empresas no sentido de orientar o marinheiro, a direção do navio, se acontecer um fato como este? Você sabe se tem esse trabalho? Não, existe já um procedimento de rotina, Ariel, que o comandante do navio ele tem que informar, né, a autoridade sanitária em terra de qualquer problema de saúde que tenha na tripulação. Se ele deixar de informar, isso é uma falta grave, ele pode ser punido. Então, isso faz parte de um protocolo, protocolo internacional, inclusive, de tratados internacionais, né? Agora, a transmissão desta doença, ela se dá principalmente através das secreções, né? Então, saliva, vômitos, fezes, o sangue, né, das pessoas contaminadas. Ela não tem o mesmo poder de transmissão, por exemplo, de uma gripe, que apenas de uma pessoa falar próximo da outra, ela transmite, né? O contato é diferente. Mas ela tem uma agressividade muito grande, né? A gente está falando hoje, pela literatura, pelos dados, de cerca de 50% de óbitos, né? Então é uma doença muito grave, né, que evolui muito rapidamente. Ela tem uma vantagem, podemos dizer assim, em relação a outras doenças transmissíveis, que ela só começa a transmitir depois que os sintomas já começaram, né? Então, outras doenças, até a gripe, sarampo, elas já estão transmitidas antes que a pessoa comece a ter febre, por exemplo, né? Então, às vezes, quando você vai buscar qual foi o contato, a pessoa, aquele caso, por exemplo, de sarampo, ele já está transmitindo antes mesmo de já ter
suspeitado de estar doente. Nesse sentido, é mais fácil, vamos dizer assim, criar esse bloqueio, esse controle da transmissão do ebola. Mas, claro, é uma doença relativamente nova, né, que só tinha ocorrido na África, então a gente não tem ideia de como será esse comportamento na hora em que ela começar a acontecer em um outro cenário, né? Por isso que existe uma preocupação muito grande da Organização Mundial de Saúde e das autoridades para acompanhar atentamente. O ideal é que se segure, né, e se controle, até uma questão humanitária, né, que se controle a doença na África, né? Não tem sentido deixar acontecer o que está acontecendo, milhares de casos, né, e uma mortalidade tão grande, né? Seria o mais lógico, me parece, né? Sem dúvida nenhuma, né? Aquela história de matar o mal pela raiz, é isso? Com certeza, né, doutorão? Inclusive, respeito, claro, mas seria isso, né? Até do ponto de vista da transmissão, né, o mais importante, hoje o próprio secretário nacional de Vigilância à Saúde, falando numa entrevista, que a medida mais eficaz é o controle no momento em que a pessoa está embarcando, seja de navio, seja de avião, né? Ali precisa já ter uma primeira barreira, né? Se a pessoa teve contato, tem algum sintoma, ela nem deve embarcar, né? Mas veja, são muitas situações que estão acontecendo. Eu acho que, do ponto de vista, no momento atual, a estrutura que está criada na cidade de Santos e no Brasil, ela consegue atender a necessidades deste momento. Mas será necessário um alerta, uma atenção permanente, caso a situação se modifique, claro. Perfeito. Bom, vamos seguir em frente, então, né? A gente está acompanhando aí. Vamos começar a acompanhar a partir da semana que vem os primeiros debates do segundo turno da eleição presidencial. Eu costumo brincar muito aqui, né, nos programas que eu sempre faço. Entra a eleição, sai a eleição, né, e os candidatos colocam em pauta a questão da saúde, a questão da educação, a segurança pública, né, e entra governo e sai governo e os índices acabam sendo sofríveis. Está certo, Elias Jacó? Eu estou exagerando na dose. Não, né? Não só isso como o resto, né? Não é só saúde, educação, tudo, é segurança, justiça e tal. Infelizmente, nós ainda não conseguimos encontrar o caminho da eficácia democrática. Do equilíbrio, né, para essas coisas todas, né? Ainda temos muito a aprender nessa área. A cidadania ainda não se exerce na sua plenitude. Nós temos uma dificuldade muito grande em aceitar que a política se faz com ideias divergentes, e essas ideias divergentes devem se converter em projetos alternativos de poder, de governo, e isso só pode fermentar e atingir a cidadania se você tiver realmente organizações partidárias autênticas. Não há outra alternativa, porque é exatamente na organização partidária que você forma esse juízo a partir de critérios, de política, filosofias, de forma de encarar o regime, de forma de encarar os valores sociais, e cada partido haverá de ter a sua própria proposta muito concreta, real, né? Propiciando inclusive aquele que é o cidadão comum, que é o verdadeiro dono do poder, porque o poder vem do povo, em seu nome será exercido, então, possa escolher e alternar o poder sempre que essas ideias não forem seguidas por aquele em quem ele escolheu. Enquanto isso não acontecer, nós não vamos conseguir sair desse impasse. A política brasileira é uma política personalista, né? É um caudilismo, moderado, mas é um caudilismo. As pessoas que são donas de determinados estamentos de poder. Você não vota na ideia, você vota no sujeito, e é próprio do ser humano que o sujeito nos frustre. Ele não consegue realmente manter o seu discurso, porque há um descompasso. Um discurso para conquistar o eleitorado e o discurso de quem está efetivamente no exercício do poder. Não há possibilidade, na minha opinião, modesta, claro, de conciliar esses dois discursos. Enquanto você tiver essa política de personalidades, de pessoas, de carismas, não é? Que não tem nenhum compromisso com grupos de pensamento político, nós não vamos ter absolutamente
como evoluir na democracia. Vamos continuar discutindo saúde, educação e tal, a partir daquele que nos é mais simpático, daquele que fala melhor, daquele que tem um marqueteiro mais competente e por aí vai. Meu caro Paulo Wiazowski, como hoje um dos comandantes, né, da Santa Casa de Misericórdia de Santos, né, vice-provedor, se você pudesse influir no programa de governo de um dos dois candidatos, se você pudesse conversar com um dos dois candidatos, vou estender isso ao Marcos Calvo também, como secretário de Saúde, o que você diria para eles? O que você gostaria que fosse debatido, colocado na pauta para se discutir com profundidade, para tentar minimizar, pelo menos, né, num espaço curto de tempo, o drama dos nossos hospitais? Especialmente, claro, tomando a Santa Casa, que é o seu habitat hoje, né? Doutorão, o desenvolvimento de políticas públicas não podem mais ficar atrelados apenas às ideologias partidárias. O que eu talvez coloco aqui, que é muito importante, a saúde, tem alguns temas, saúde, educação, mas principalmente a saúde, não pode ser apenas uma política de governo. Nós temos que colocar a saúde como uma política de Estado, independentemente de quem vai estar na gestão disso, e quem vai estar elaborando todo esse procedimento, esse planejamento estratégico. Então, o que infelizmente a gente fica muito fragilizado é que às vezes a mudança de governo faz com que os governantes não se atenham à importância que é a saúde pública no Brasil. Eu acho que saúde é um bem elementar, saúde é um direito muito importante. Então, a gente vê aí a precariedade que nós temos em alguns locais de uma saúde pública fragilizada, a falta de investimento necessário, a falta de investimento em pesquisa, essa comunhão que deve existir entre a universidade e o próprio início de uma profissão. Então eu vejo que o que eu queria e ficaria muito contente é que realmente dentro de um plano de governo se estipulasse o tema saúde como uma política de Estado e não uma política de governo, não simplesmente um programa populista almejando simplesmente convencer o eleitor para que haja a captação do voto naquele momento, mas que efetivamente a gente possa ter a certeza que as coisas vão fluir de uma maneira com mais eficácia, com mais qualidade, trazendo um estado de bem-estar bem maior para a população. Uriel quer colocar alguma coisa, pois não? Olha, eu tenho uma preocupação muito grande com a questão da saúde, levando em consideração um aspecto. Nós reclamamos quando nos atinge o problema, quando eu necessito da assistência médica, quando eu necessito do hospital. Isso eu coloco assim com preocupação, porque esta questão começa de que forma? Começa até pela discussão da necessidade do bairro, da necessidade da cidade, necessidade do Estado e assim sucessivamente. E que, mais do que nunca, nós precisamos levar a comunidade, as comunidades a discutirem as alternativas e soluções. E eu gostaria até de fazer uma comparação. Nós estamos discutindo no movimento sindical, na questão dos aposentados, que nós queremos influir no reajuste do aposentado no orçamento federal. Então, se nós temos uma discussão que começa pelo Conselho Municipal de Saúde, nós temos os conselhos de algumas cidades, discutindo a realidade que está sendo enfrentada, o quadro é diferente. Porque a situação, todos nós sabemos como está. E uma questão também que me preocupa é que a tendência é eu chegar num local público para ser atendido e tendo problemas, eu vou criticar o servidor que está me atendendo. Quando, em verdade, ele faz parte de uma máquina que não teve a estrutura necessária ou que está com algum problema. Então, é preciso que nós tenhamos mecanismos que envolvam os mais diferentes segmentos. Aí eu falo do Conselho Municipal de Saúde, falo dos servidores, falo das entidades de servidores, de forma que a gente influencie no orçamento municipal, no orçamento estadual, no orçamento federal, e a gente consiga, com isto, discutir o que a gente quer. E senão o quadro não vai mudar tão cedo e tão facilmente. Doutorão, pegando a fala do Uriel, é importante também, o doutor Marcos Calvo pode confirmar isso, nenhum gestor público hoje consegue administrar uma saúde com 15%. Se nós temos hoje um limite constitucional de 25% para a educação, por que não aumentarmos esse teto para a saúde, para que nós tenhamos a certeza efetiva que alguns gestores que às vezes não têm
a sensibilidade de investir na saúde, mas que tem a obrigação, porque pode ter suas contas rejeitadas, tudo, mas nós sabemos que hoje administrar uma cidade onde o gestor, no mínimo qualquer cidade, hoje você vai ter que gastar 24%, 25%, até 30% em saúde do seu orçamento para poder ter uma saúde de qualidade. Marcos Calvo vai poder falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente tem que fazer mais um intervalo e já retomamos o painel regional. Zero, é um absurdo, né? O time tá na beira de disputar um campeonato, de repente... Ninguém tira do Cruzeiro, não adianta, né? Ninguém tira do Cruzeiro, eu acho. Sim, mas... Quando o Cruzeiro perde um jogo bobo... O Internacional se ganha e vai para segundo lugar. Então, de repente, perde dos últimos colocados 5. Eu não consegui entender, eu não vi nada do jogo. Mas deve ter sido um... Conosco nesta edição do nosso painel regional, aqui pela bancada à minha esquerda, Dr. Marcos Calvo, lá na ponta, secretário de Saúde aqui do município de Santos, Paulo Viazovski, que é o vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia, e aqui na bancada à minha direita, o Dr. Elias Jacó e o nosso Uriel Vilas Boas. Ficou essa discussão aí universal, né, do problema macro que a gente tem na saúde, que acaba influenciando muito aqui nos nossos atendimentos, tanto na rede pública quanto pelos hospitais aqui da cidade. Bom, secretário, completando aí a questão levantada pelo Paulo Viazovski, né, essa questão orçamentária de 15%, enfim, que nunca dá, né, o município é obrigado sempre a investir um pouco mais, né, ainda fica aquela questão da discussão macro, aí tem 2 candidatos colocados, né, e o que é que se pode esperar daqui para frente, mas vamos falar do orçamento primeiro, que é importante também. Eu acho que a questão do orçamento, Boturão, ela é central, sim, nessa discussão, né? Porque é necessário melhorar a gestão da estrutura da saúde, acho que essa é uma questão que está colocada, né? Administrar equipamentos de saúde é difícil, hospitais, sistemas de saúde, secretarias. Então, nós precisamos qualificar cada vez mais a gestão. A participação da comunidade, como o Uriel falou, é importante para interferir, como planejar, como organizar as ações de saúde. Mas não basta ter capacidade, qualidade de gestão, nós precisamos ter recursos, né? E o sistema legal hoje determina que os municípios apliquem no mínimo 15% dos seus recursos próprios na saúde, o Estado no mínimo 12%, e em relação ao governo federal, não existe um parâmetro nesse mesmo patamar, né? No governo federal ele tem que aplicar o orçamento do ano anterior corrigido pela variação do PIB, né? E aí é uma situação que o grande movimento hoje do país inteiro, né, na área da saúde, na área dos hospitais filantrópicos, é que se estabeleça também, né, os chamados 10% do recurso federal para a área da saúde. Que significaria... o PIB é negativo e a inflação cresce. Exatamente. E vai tudo por água abaixo, né? Porque... Exatamente, esse é o problema. Então, não ficar na dependência da variação do PIB, né? Se você tem um momento bom da economia que o PIB cresce, aumenta o orçamento da saúde. E até houve aumento no orçamento da saúde nos últimos anos, porém insuficiente para financiar todas as ações. Então, a grande, vamos dizer, a grande reivindicação, o grande pleito aí do movimento da saúde, né, para qualquer segmento e sem distinguir partidos e tal, é que se coloque, né, também uma definição para que aumente o orçamento federal na área da saúde, que se coloque esse piso aí na faixa de 10%. Como o Paulo Viazovski falou, né, hoje a grande parte dos municípios já passou dos 15% há muito tempo, né? Santos está na faixa de 19%, né? Mas é muito fácil você achar uma cidade que aplica 30% dos seus recursos próprios na área da saúde, né? Principalmente aquelas que têm grandes equipamentos, hospitais, grandes pronto-socorros, até porque o que acaba acontecendo o cidadão mora na cidade, né? E é muito mais fácil ele pressionar o vereador, o prefeito, o secretário de saúde do que o deputado federal, o ministro, o presidente, o governador. Então, no final das contas, o município acaba tendo mais necessidade de dar essa resposta. Nós atendemos a grande parte da população, né? Então, os municípios, de uma maneira geral, aumentaram os recursos colocados na saúde. E a gente precisa fazer essa rediscussão do sistema, da maneira de financiar o Sistema Único de Saúde. Bom, o problema é que o cobertor é curto e a coisa nunca acontece pela verdade. Na verdade, nós estamos falando em saúde, não é? Quando, na verdade, nós temos no Brasil um problema de doença.
É curioso chamar Ministério da Saúde, devia chamar Ministério da Doença, porque nós, ressalvando, aceito tudo que foi dito aqui, é absolutamente procedente, a questão do orçamento, a questão das ações de saúde na saúde básica, saúde primária, a prevenção, é correto. Mas há um outro lado. O outro lado é exatamente aquele da confluência. O problema da saúde com os demais problemas nacionais. Vou ser mais claro. Nós vivemos num país carente de infraestrutura sanitária. Nós convivemos com doenças absolutamente ridículas, do tipo dengue, chikungunya, não sei o quê, doenças decorrentes da podridão da água, da falta de saneamento básico, verdadeiras epidemias de doenças infecto-contagiosas em razão da carência de infraestrutura nesta área. É preciso também que se imagine, é preciso reduzir a demanda da saúde, para que se possa ter mais recursos especificamente na área do atendimento público da saúde, não é? E nós não temos isso. Qual é o percentual de esgotamento que nós temos no Brasil? O que acontece nas regiões mais pobres? A questão da educação sanitária, o que o povão que mora aí nos arrabaldes desse Brasil afora sabe de cuidados básicos de higiene capazes de evitar e muito a procura do sistema de saúde. Quer dizer, é todo um conjunto de circunstâncias, é um mosaico de situações. Então, quando se fala que se aplica pouco em saúde, talvez a gente pudesse aproveitar melhor esta aplicação, quando se fala em saúde básica, em saúde de família, se efetivamente as outras áreas fossem atendidas. Seguramente nós diminuiríamos, e muito, a doença, né? E aí nós poderíamos educar o nosso povo para a saúde, e não deseducá-lo para a doença, que é o que acontece hoje. Não sei se eu estou sendo excessivamente pessimista ou negativo, né? Mas não tem cabimento. Você hoje vê crianças e jovens chafurdando em áreas alagadas, morando em palafitas, convivendo com fezes, ratos, mosquitos, transmissores de doenças altamente contagiosas, sem sequer saber que deve escovar os dentes para evitar, ou como deve escovar os dentes, sem tomar um banho por dia porque não tem água, tomando uma água totalmente insalubre, uma água que mais transmite doença do que realmente sacia a sede, não é? Essas situações devem ser resolvidas por uma política de Estado, como falou o nosso querido Paulo, mas mais abrangente. Eu acho que nos falta realmente uma definição clara de política pública. Bom, aproveitando o gancho, a dengue continua muito ativa, né, secretário? A dengue continua presente, como sempre, né? Nós temos uma situação muito mais tranquila, confortável do que em momentos anteriores, porém, o que acaba acontecendo, né? Acho que é importante destacar, nós não temos um número tão grande de casos, né? Nesse momento, no segundo semestre, que é quando começamos o ano epidemiológico da dengue, nós já temos até agora 60 casos, né? Em 3 meses não é um número tão significativo. Entretanto, como existem, praticamente já tivemos várias epidemias de dengue, milhares de pessoas já tiveram dengue, o risco de poucos casos, nós temos casos graves, né, chamada dengue grave, hoje a gente não usa mais o termo dengue hemorrágica, mas a dengue com complicações, a dengue grave, então isso está presente. Então, essa é a grande preocupação que a gente tem, né? As campanhas estão continuamos fazendo os mutirões, visitando as residências. Nesse momento estamos aplicando inseticida também para os mosquitos adultos, né? Já os alados, além de combater os focos, mas é sempre importante fazer o alerta para que a população nos ajude a combater a dengue. Perfeito. Bom, questão hospitalar que eu citei há pouco, né? Até pedi para
Paulo Wiazowski bolasse alguma coisa para cobrar os candidatos, né? E a gente aproveita o gancho, então, para falar um pouco sobre a questão da Santa Casa. A gente sabe que tem alguns problemas, algumas dívidas, algumas dificuldades, como todos os hospitais aqui da cidade têm, mas a preocupação é muito grande com todos, em especial com a Santa Casa, que atende toda a região, atende todo o litoral, Vale do Ribeira, é o maior hospital que nós temos, não é, Wiazowski? É verdade, mas a Santa Casa passa hoje por um momento de reestruturação, né? Inclusive, eu tenho um orgulho muito grande de estar ao lado do Dr. Félix Ballerini, nosso provedor. O Dr. Félix tem toda uma trajetória de mais de 20 anos no comando ali da Santa Casa, com uma equipe de pessoas obstinadas em fazer o bem, né, em promover uma saúde melhor. E a Santa Casa, como um hospital estruturante, um hospital de alta complexidade, ela atende toda a região da Baixada Santista. Nós temos aí nessa fase de um modelo de gestão, como bem falou o nosso secretário, a saúde cada vez mais tem que ter uma gestão mais profissional, uma gestão com resultados, com indicadores, elaborando protocolos, procedimentos, para que a gente possa ter uma eficiência e um resultado de melhor qualidade. Mas a Santa Casa, hoje nós estamos aí praticamente iniciando um processo de construção de todo o 5º andar. Estamos aí fazendo para que a gente possa dirimir a nossa questão orçamentária financeira, uma dívida grande. Estamos fazendo uma captação de recursos junto à Caixa Econômica Federal, BNDES, para que a gente possa cada vez mais continuar investindo e promovendo uma saúde de melhor qualidade. Então, Botor, eu acho que a Santa Casa é uma referência para a região. Inclusive, nós temos a Santa Casa, ela sempre trabalha de uma maneira muito colegiada. Nós temos 2 conselhos, nós temos uma mesa diretiva. Todas as ações, os processos decisórios são tomados de uma maneira muito conjunta, né, pensando sempre naquela pessoa que é muito importante para nós, que é o nosso cliente, o nosso paciente. A saúde pública no Brasil, ela atravessa momentos difíceis, mas aqui eu quero registrar também a grande parceria do governo municipal, a grande ajuda do secretário Marcos Calvo, sendo o grande indutor, né, junto ao governo federal, ao governo do estado. Tivemos junto com o ministro Quioro, tivemos junto com o secretário de estado, Davi Uip. Então a Santa Casa, sendo um hospital de benemerência, um hospital filantrópico, ela tem um rótulo importante, ela tem todo um significado que nos facilita na busca, na elaboração de projetos, né? O investimento tem, o duro às vezes é nós temos a condição financeira do custeio, porque a saúde no Brasil é muito cara. Mas eu tenho certeza que a Santa Casa, como em momentos anteriores, vai passar por esse momento, ela cada vez mais buscando um resultado de melhor qualidade. Uriel, para fechar, pois não? Só levando em consideração a argumentação apresentada pelo professor Jacó, eu diria que a Secretaria de Saúde tem um trabalho assim muito complicado para levar adiante, porque a gente sabe que a questão da saúde é muito difícil. Eu insistiria naquele aspecto, na mobilização, utilização de mecanismos que levem os Conselhos Municipais de Saúde a discutirem essas questões, porque é assim que a gente vai fazer, uma demonstração, inclusive, de motivação da sociedade em relação ao saneamento, em relação a procedimentos escolares, tudo isso aí. É um papel muito grande, porque os problemas todos nós sabemos, a solução que é muito difícil, mas nós temos que participar. Esse é o meu recado. E a gente vai fechando aqui essa edição do nosso painel regional, agradecendo muito a participação ou as participações aqui do secretário de Saúde de Santos, Marcos Calvo. Obrigado por estar conosco, sucesso, até uma outra. Obrigado, Paulo Wiazowski, vice-provedor da Santa Casa de Santos, sucesso também. Obrigado aos nossos comentaristas habituais aqui do painel, né? O Uriel Vilas Boas lá na ponta, o nosso Elias Jacó. É você que nos acompanhou, sempre juntos, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, ao vivo, reprise 7h30 da noite, enquanto está no ar o horário eleitoral do segundo turno da eleição presidencial. No sábado, 3 da tarde, uma edição do painel regional, e aos domingos, às 5 da tarde. Até segunda-feira, com novidades no painel regional. Tchau.